Vou até me esconder. Estamos Ele é aqui aqui, eu tô vendo o José Amaral. na casa da irmã Rosimeire, do Zé Amaral, para iniciar o culto que só o Senhor é devido, culto nos lares, né? É isso? E hoje eu vou começar com a irmã Hilda orando, né, irmã? Senhor Deus, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, em Tua presença, Amém, Senhor, Senhor. para Te louvar, Te bendizer o Teu nome, Senhor, Amém. porque Tu é bom, é digno de ser louvado. Amém. Senhor Jesus, nós Te pedimos que Tu dê proteção divina e muita saúde para Meire e seu Zé, eles dois aqui de noite. Eu fico pensando, Amém, meu Senhor. Deus, proteja eles, dá Amém. proteção divina para eles, Amém. cuida deles, livra eles, guarda eles de tudo quanto for mal Amém. e de tudo quanto for perigo. Em Amém. nome de Teu nome Filho, de Jesus Cristo, eu Te peço e Te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 91, abrindo nosso momento. Bendita a hora de oração. Bendita a hora de oração que acalma o aflito coração, que leve ao trono de Jesus os rogos para auxílio e luz. Em tempos de cuidado e dor, refúgio tenho em meu Senhor. Vencendo ardil e a tentação, bendigo a hora de oração. Bendita a hora de oração, quando a fervente petição sobe ao benigno Salvador, que atende a voz do meu clamor. Jesus me ordena recorrer ao seu amor, ao seu poder, contente sem perturbação, eu busco a hora de oração. Bendita a hora de oração, de santa paz e comunhão. Desejo enquanto aqui me achar, com fé constante, humilde orar. E enfim no resplendor de Deus, na glória dos mais altos céus, lembrar-me-ei com gratidão das horas suaves de oração. Amém. Amém. Vamos cantar o corinho dos discípulos. Cristo chamou 12 para apóstolos seus. Eram Simão, Pedro, Filipe, Mateus, Tadeu e Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu, Judas, Simão e Tomé. Amém. Amém. Então, eu gosto de cantar esse corinho. A gente está tendo uma boa visibilidade, pessoas assistindo nossos cultos nos lares, e as pessoas aprendem os nomes dos discípulos, né? Que esse corinho ele é também para ensinar, para a pessoa aprender os nomes, né? Para gravar. Pra gravar. Vamos cantar o da irmã Raquel de novo aqui para a gente lembrar.
mais um pouquinho da nossa amada que está na glória do Senhor. O Jardim de Ouro 344. O jardim onde Cristo me espera é lugar de delícia e de paz. A certeza de sua presença dá-me vida feliz e eficaz. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração, onde Cristo me vem esperar. Perto dele estarei e contente serei, de minha alma seus pés derramar. No jardim onde Cristo me espera, eu deponho meus males e dor. E por bênção de Deus confortado, dou louvores ao meu Redentor. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração, onde Cristo me vem esperar. Perto dele estarei e contente serei, de minha alma seus pés derramar. No jardim onde Cristo me espera, quer também te acolher, meu irmão. Vem fluir a incessante bondade que promana do seu coração. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração, onde as flores são graça e poder, onde Cristo Senhor abre as portas do amor. Eu me sinto feliz em viver. Amém. Você ora por nós, irmão Meire? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, ó Pai, nesse sábado maravilhoso, ó Aleluia. Deus, para te agradecer Amém. e pedir as bênçãos que tu nos tens dado. Muito obrigado, meu Deus, por esse culto. Muito obrigado, Pai, por podermos estar na tua presença. Aleluia. E que a gente possa aprender cada vez mais. Cada vez mais. Oh, meu Aleluia. Deus, muito obrigado por tudo. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vou fazer uma leitura aqui, muito propício para o tempo que a gente está passando. Está no livro de Esther, capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 9 e depois vou entrar um pouquinho no capítulo 6. Só um pouquinho. 9, capítulo 5, versículo 9. Diz assim: saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, mas vendo a Mordecai, ou Mardoqueu, tá? Umas Bíblias está Mardoqueu, outras Mordecai. Mas vendo a Mordecai à porta do rei, e que não se levantava, nem mostrava temor diante dele, Amã encheu-se de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa. Mandando chamar os seus amigos, e Zeres, sua mulher, gabava-se Amã da glória das suas riquezas, da multidão dos seus filhos, de tudo em que o rei o tinha engrandecido e de tudo que tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Esther a ninguém fez vir
com o rei ao banquete que preparou, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Tudo isso, porém, não me satisfaz. Enquanto ver o judeu Mardokai assentado à porta do rei. Tudo isso não me satisfaz. Tudo que a rainha fez, o convite e tal, ele não está satisfeito porque está vendo o Mordecai lá na porta do castelo. O judeu. Disseram-lhe Zeres, ele estava com a Zeres, a esposa, e os amigos. Disseram-lhe Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã peça ao rei que nela enforquem Mordecai. Então vai alegre com o rei ao banquete. Essa sugestão agradou a Amã de fazer a forca, que mandou construir a forca. Agora o capítulo 6, eu li um pedacinho. Naquela noite o rei não pôde dormir, de sorte que mandou trazer o livro das crônicas, os registros do seu reino, as quais se leram diante dele. Achou-se escrito que Mordecai tinha denunciado a Bigtã e a Teres, os dois oficiais do rei, guardas da porta, que tinham conspirado para assassinar o rei Assuero. Perguntou o rei: que honra e reconhecimento se deu por isso a Mordecai? Os moços do rei, seus servos, que estavam lendo o livro das crônicas, responderam: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele tinha preparado. Amã estava chegando para o jantar, ele estava no pátio, e o rei perguntou: quem está no pátio? Mordecai, está lá, manda entrar. E Mordecai já estava indo para falar da forca, para enforcar Mordecai, né? Os servos do rei lhe responderam: Amã está no pátio. E o rei ordenou que entrasse. Chegando Amã, entrou e perguntou-lhe o rei. Antes de Mordecai falar qualquer coisa, o rei perguntou: o que se fará ao homem a quem o rei se agrada honrar? O que se fará ao homem a quem o rei se agrada honrar? O rei perguntou a Mordecai. E Mordecai achava que era ele, né? Que o rei ia honrar. Aí, ora, Amã disse consigo mesmo: a quem se agrada o rei honrar mais do que a mim? Pensou, né? Isso ele pensou. Pois que respondeu Amã, aí Amã respondeu ao rei: o que deve fazer? Ao homem a quem o rei se agrada honrar, sejam trazidos trajes reais, que o rei tenha usado, e um cavalo em que o rei costumava andar, e que o coloque sobre a sua cabeça a coroa real. Então, entreguem-se
os trajes reais e o cavalo às mãos de um dos seus nobres príncipes do rei e vistam deles aquele a quem o rei deseja honrar. Lembram-no o cavalo, levem-no o cavalo pelas ruas da cidade e proclamem diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei deseja agradar e honrar. Vamos ficar por aqui. Amém. Amém. Então, quando fala Assuero, também pode pensar em Artaxerxes, ou Xerxes, tá? Porque o Assuero é esse negócio de hebraico, de grego, sabe? Então, o rei Assuero, alguns chamavam de Artaxerxes, é o mesmo. Então, se um dia você ouvir Artaxerxes, é o Assuero. Esse rei, ele era casado com Vasti, a rainha Vasti. E ele, numa festa lá, aquelas festas de rei, que levam um mês, sabe? Muita bebida. E o rei Assuero chamou a Vasti, mas ele queria, porque a Vasti era bonita, queria apresentar a Vasti para se esnobar. Ele já devia estar de fogo, queria mostrar a rainha lá, tá? E a rainha não foi, não obedeceu, não queria, porque está todo mundo embriagado, né? Aí tiraram a Vasti. O rei pediu conselho para os conselheiros dele, conselheiros também tudo na festa lá. Os conselheiros falaram: vão arrumar moças bonitas para o senhor escolher outra rainha. E arrumaram moças que ficaram no tratamento lá, tudo, ficaram 1 ano de tratamento para escolher uma. E aí, no final, foi Esther, que era uma judia. E a Esther, judia, ela era prima de Mardoqueu, ou Mordecai, prima. Eu vou usar Mardoqueu, tá? Daqui para frente. Mardoqueu era sobrinho, o tio de Mardoqueu era pai da Esther. Então, ele morreu e ela ficou sem pai, a Esther. Então, Mardoqueu tratou ela como fosse pai, uma filha adotiva. Ele era primo dela e tratou bem. E quando ela foi apresentada para o concurso de rainha, ganhou, depois de 1 ano de tratamento, tinha que tratar, ficar lá com a... Sabe? Aí o rei achou graça, no dia da escolha, escolheu ela. Né? Mas no meio de um monte de mulheres bonitas, escolheu ela. Aí ela estava lá. Aí esse homem, Amã, ele queria matar o povo judeu, porque Mardoqueu não se curvava para ele. Amã, ele gostava do rei Assuero, não pelo que o rei era, mas pelo que o rei fazia com ele. Ele gostava de ser bajulado, ser honrado, sabe? Então todo mundo se curvava para Amã, sabe? Se curvava. E Mardoqueu não se curvava. E Mardoqueu ficava na porta do palácio. Por que ele ficava lá? Ele ficava na porta do palácio para observar a rainha Esther, que era a sobrinha dele, para ver se não estava acontecendo nada de mal, porque ela era judia. E ninguém sabia que ela era judia. Então ele ficava na porta para ficar ouvindo o que acontecia. Aí Amã não ficou com um negócio no coração, porque Mardoqueu não se curava para ele. Ficava lá, que nem um mendigo na porta, lá, sabe assim? Nada de muitas bem vestido, mas ficava ali, vigiando. E não se curvava. E Amã sabia que ele era judeu. Aí, o que acontece? Ele fica com raiva dos judeus e fala com o rei de fazer um edito para matar todos os judeus tal dia. Lá para frente, sabe? Tal dia. Aí o rei, porque o rei fazia tudo que ele falava. Porque o rei gostava dele, mas ele gostava do rei só porque o rei confiava nele e fazia, né? Aí o rei assina, põe o anel dele no edito. E
Aí, só que aí a Esther já estava no palácio, já era rainha. Aí o Mardoqueu fica sabendo do edito e vai falar com Esther. Fala, Esther, você precisa chegar no rei. Você precisa falar com o rei. Porque vai matar todos os judeus. Aí Esther fala, mas eu não posso falar com o rei. Porque para você falar com o rei tinha que chamar. Você não podia ir na presença do rei. Se você fosse na presença do rei só por conta própria e o rei não levantasse o cetro, matava aquela pessoa. Era morta. Se o rei levantasse o cetro de ouro, não tinha importância, podia entrar. Mas só era para ir na presença do rei quem o rei chamava. Se for por conta própria, o rei tinha que levantar o cetro na hora, sabe? E aí ela falou, eu não posso ir. Se eu for lá, eu vou correr o risco de ser morta, se ele não levantar o cetro. Ele me chamou, aí o tio dela falou, olha, quem sabe foi para este momento que você foi colocado aí, né? Se você não livrar os judeus, você também vai morrer. Que eles vão saber que você é judia, logo, logo. Aí ela falou, peça ao povo que orem por mim, que eu vou falar com o rei. Faça um jejum, tantos dias que eu vou. Aí passou o tempo, aí acontece isso que está aqui nessa história. O rei, ela vai para a presença do rei, e o rei levanta o cetro e fala, peça, Esther, o que você quiser, até metade do meu trono você pode pedir que eu te dou, até metade do meu reino. E aí ela faz um banquete naquela noite, e o rei, peça mais, o que você quer mais, eu te dou. Ela fala, rei, eu quero que o senhor, hoje à noite nós vamos fazer um jantar, mais um jantar à noite, eu quero que o senhor venha, eu vou fazer o jantar para o senhor. Mas traga Amã. E Amã estava naquele primeiro jantar que eles estavam. Aliás, vamos pensar no almoço. Está no almoço. Traga à noite Amã. Entendeu? Amã estava contente. Amã não sabia que ela era judia, não sabia de nada. E Amã falou, pô, só eu sou convidado, né? E está sentindo a última bolacha do pacote, né? Ele falou para o rei que vai fazer um jantar, é só para vir o rei e eu. Ele ficou todo contente, né? Todo feliz. Aí Amã foi para casa todo contente. Aqui começa a história, que Amã foi todo contente para casa, que ficou contente do convite, que ficou contente, mas a única coisa que ele não aguentava era passar na porta e não ver o Mordecai, Mardoqueu se inclina para ele. E aí ele fala para a esposa dele e para os amigos. Aí os amigos dão a ideia de uma forca. Você vai no jantar à noite? Vai. Vamos construir uma forca aqui na praça, na frente da sua casa. E à noite, quando você for no jantar, você fala para o rei que você quer enforcar o Mardoqueu. Né? Aí ele achou boa, está escrito aqui na história, ele achou boa a ideia. Muito bom. Então construíram a forca na frente da casa do Amã, na praça. Construíram uma forca de tantos côvados de altura e tal. Construíram. Aí, nesse mesmo instante, o rei perde o sono. Enquanto eles estão à noite lá construindo a forca, vamos pensar no jantar do dia seguinte. Estão preparando a forca, o rei não dormiu. O rei não dormiu e ele chamou os moços dele para ler o livro de Crônicas. Por isso que existe Crônicas e Reis. Crônicas é um livro que os reis escreviam as coisas que aconteciam no castelo, sabe? Por isso que tem primeiro Crônicas e segundo Crônicas. Primeiro Reis e segundo Reis. São quase iguais os dois livros. Aí o rei fala, traz o livro das Crônicas para me ler aqui para ver se eu pego no sono. Vocês vão lendo, eu vou, né? Aí o rei está lá, tentando dormir e o homem lendo. Aí o homem lê que certo dia, há uns anos atrás, 2 pessoas tentaram assassinar o rei. E Mardoqueu livrou o rei, denunciou os 2 e livrou a vida do rei. Aí o rei pergunta, teve alguma honra para esse Mardoqueu?
E eles lá, nenhuma, não teve nenhuma honra. E o rei fica pensando, nenhuma honra, porque naquele tempo, quem fazia algum benefício para o rei era honrado, né? Então, e não fizeram nada para o Mardoqueu. E nisso daí, Amã está no pátio do castelo, já com a forca pronta e entrando para o jantar. E Amã entra para falar, para enforcar o Mardoqueu. Mas antes do Amã falar, o rei fala assim, Amã, Amã, o que se deve fazer para honrar um homem a que o rei quer honrar? Amã pensou que era ele. Amã logo pensou que era ele. Amã falou, olha meu rei, para um homem a que o rei quer honrar, deve-se colocar as vestes reais que o rei usa, deve-se colocar coroa real, deve-se pegar o cavalo do rei e pegar o mais nobre do rei e andar com esse homem em cima do cavalo e esse nobre levando o cavalo pelas ruas e dizendo, este é o homem que Deus quer honrar, este é o homem que Deus quer honrar. Tem que ser assim, rei, pensando que era ele. Aí o rei falou, muito bem, Amã, então vistam a Mardoqueu, coloque no meu cavalo, leva minha coroa, põe nele, e você é que vai andar com ele pelas ruas. E dizendo, este é o homem a quem o rei quer honrar, este é o homem a quem Deus quer honrar. E é você, Amã. E aí Amã teve que sair com... Teve que sair com o Mardoqueu em cima do cavalo, vestido de rei, no cavalo do rei, e ele gritando pelas ruas. Aí o rei, foi tudo isso, o rei vê Amã caído aos pés de Esther, no pátio. Aí o rei olha e fala, ele quer a minha rainha? Não vai mexer com a minha rainha, não. E aí os guarda prende ele, fala, o que vão fazer com ele? Aí alguém fala, tem uma forca pronta em tal lugar. Aí falou, pode enforcar o Amã. Então o Amã foi enforcado na forca que ele preparou para Mardoqueu. Aí foi enforcado. Preparou uma forca e ele foi enforcado lá. E a gente vê nessa história, que é muito linda, a soberba de Amã. Amã só gostava do rei pelo que o rei podia oferecer para ele, não pelo que o rei era, né? Só porque o rei exaltava ele e tal, tanto é que ele foi lá. Depois a Esther encontrou com o rei e falou, mas você não me fez o pedido da coisa que você quer, rei? Você não falou? Te dou até metade do reino. Ela falou, eu quero que o senhor não deixe mais o edito valer do povo judeu que vai morrer. E livrou o povo judeu todo. Mas a gente tira tantas lições daí, né? Mas a principal, uma das principais, é a altivez de Amã. Amã era uma pessoa muito altiva. E a humildade de Mardoqueu, sabe? Porque você vê, vira, o mundo muda, a terra gira. Sabe? Hoje você está aqui, amanhã você está aqui. Então você tem que ser humilde. Sabe? Porque você não sabe o dia de amanhã. Né? Amã estava todo dia na soberba, todo dia. O rei, bem no dia que ele prepara a forca, o rei não tem sono. E cai na folha dos livros das crônicas o dia que o Mardoqueu ajudou a livrar. O Mardoqueu podia pensar no tempo. Olha, eu fiz um bem para o rei, sempre honrou o rei, ninguém me honrou. Mas Mardoqueu falou, não, o Senhor sabe o dia de me honrar. E a gente tem que saber esperar o dia que o Senhor quer nos honrar. Né? Mardoqueu podia falar no dia. Já tinha passado alguns anos que ele tinha livrado o rei da morte. E não fizeram nada de honra para ele. E era normal honrar a pessoa que livrou o rei. Mas Mardoqueu não reclamou. Ele recebeu a honra depois. Alguns anos depois, Deus honrou ele. E honrou, além de salvar a vida dele, e a pessoa que tinha preparado a forca, de ódio dele, acabou indo para a forca.
Quer dizer, é uma história que eu acho extraordinária, sabe, assim, para a gente saber ser humilde, sabe? A gente respeitar as pessoas, sabe? A gente não pode falar além de que Deus nos orienta, sabe? Tem pessoas que pensam, estou no espírito. Tem que ver se está mesmo, porque às vezes pode ser um espírito de porco que está falando, né? Porque a gente tem que respeitar as pessoas, né? Saber que as pessoas têm um coração, sente dor, né? Sente dor, né? E eu queria que vocês tivessem tirado o proveito que eu tirei aqui. Eu acho o livro de Esther extraordinário, sabe? Muito bom, né? O livro inteiro. Aqui é só meio capítulo 5 e meio capítulo 6. Você vê que coisa linda, né? Então essa história aqui é maravilhosa. Que Deus nos abençoe. Amém. E nos tenha suprido e tenha edificado a nossa alma. Amém. Né? Amém. Vamos orar? Senhor, louvado e engrandecido e exaltado continua sendo o teu nome, Pai. Amém, Jesus. Estamos aqui, Senhor, na tua presença, Amém. louvando, cantamos hinos, cantamos corinho, Amém. oramos, e tudo em direção a ti, Pai, porque é por ti que todas as coisas são feitas, Pai. Amém. Nós estamos aqui neste culto doméstico, culto no lar, simples, Pai, mas percebemos a tua presença aqui, Pai. Isso é o mais importante, é o que nos importa. Amém. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Amém. que nos ensina a ser humilde, que nos ensina, Senhor, a ajudar as pessoas, que nos ensina a esperar em ti, Pai. Amém. E não ter pressa de ganhar as coisas, que no tempo certo o Senhor vai nos honrar, Pai. Amém. E nós sabemos disso. Muito obrigado, Pai, pela vida da dona Hilda, da sua família, toda a sua família, Pai. Amém. Que a Sara, que amanhã estará no sindicato, que ela possa ser lá guiada pelo teu Espírito. E como ela mesmo falou, à noite estaremos juntos. Amém. Glória a Deus por isso. Traz ela em segurança para o culto da noite. Amém, Jesus. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, pela Igreja Central. Obrigado pela vida daqueles que estão ali para ajudar aquela igreja a crescer. Amém. Eu coloco aquela igreja em tuas mãos. Amém. Obrigado pela Rosimeire, pelo Zé Amaral, Senhor Deus. Ser com ele, ser com a família toda da Rosimeire, Amém. Pai. Amém. Abençoa, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, por este culto. Eu estou em tuas mãos Amém. para ser guiado por ti. Muito obrigado. Eu oro agradecido em nome de Jesus, nosso Amém. único Senhor, suficiente e eterno Salvador. Amém. 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 Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui em nós e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Amém, Jesus. Ah, vamos colocar aqui, a Nina. Como é o nome do filho dela? Irmão? Jairo, né? Senhor, ainda em tua presença, para fechar este culto, que só te é devido, a irmã Rosimeire fez uma lembrança muito oportuna da Nina, Pai, tua filha, lá de Goiás, que perdeu o irmão Jairo por esses dias, Pai. Amém. Senhor Deus, conforte aquele coração, conforte Amém, aquela Jesus. casa, conforte o familiar todo dela, Pai, os amigos. Amém. Pai, derrama a tua bênção sobre a vida da Nina, Pai. Amém. Muito obrigado, Pai, porque ela tem participado conosco dos cultos Amém. e nós sabemos que ela vai ouvir esta oração. Estamos clamando a Ti. Amém. Ela vai ouvir, mas o mais importante é que o Senhor está ouvindo e vai Amém. abençoá-la, Senhor. Amém. Abençoa a Nina lá de Goiás. Amém. Em nome, por amor de Jesus. Aleluias. Amém. 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 Louvado seja Deus.